Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e eu voltei aqui com o top 50 melhores jogos de todos os tempos na minha opinião. Agora eu vou falar dos jogos 40 ao 31, então ainda estou ali na parte mais de baixo ali da lista. Vocês vão ver que tem muitos jogos aqui que foram movendo um pouquinho para baixo, para dar espaço a novos jogos que entraram no topo, que vocês vão ver nos próximos vídeos, tá bom gente? Então vamos lá, vamos direto ao assunto aqui. Em 40º lugar está um jogo que é novo nessa lista, tá? Então ele não estava no passado, porque a primeira vez que eu joguei ele foi no ano passado. E é um jogo que eu gostei bastante, que vem de um autor que eu já gosto muito, de uma editora que eu gosto muito, que é o Viajantes do Sul do Tigre, da Garfield Games, que é publicado no Brasil pela Mosaico, que é do Shane Phillips, o jogo. E assim, é o primeiro jogo da nova trilogia que eles estão fazendo agora do Sul do Tigre. E aqui no Viajantes do Sul do Tigre, nós somos ali cartógrafos que estamos desenhando a região, desenhando os céus, onde tem as estrelas, os planetas, desenhando ali a parte do mar, das águas, do terreno. E ele é um jogo assim muito bonito de jogar. Você constrói um panorama na sua parte do jogador com as cartas que você vai comprando ou conseguindo ao longo do jogo, que as cartas elas vão se encaixando, assim, o céu, a terra, sabe? Fica um negócio super bonito no final do jogo, mas ele tem um jogão por trás, sabe? Porque para você conseguir fazer as coisas que você precisa, cumprir com os objetivos e fazer pontuação, você tem que fazer aquela estratégia do tipo assim, para comprar isso eu preciso disso, para ter isso eu preciso fazer aquilo, para fazer aquilo eu preciso disso, aquilo, que é uma coisa que já era comum, por exemplo, no Paladinos do Reino Ocidental, que foi o segundo jogo da outra trilogia que eles fizeram, e aí aqui eles potencializaram essa questão, assim, esse jogo. É um jogo difícil de jogar, ele é complicado, primeira vez que a gente jogou a gente ficou um pouco saturado, assim, no jogo, mas é um jogão, gente. Eu amei bastante, está aqui em 40º lugar da lista. Em 39º lugar da lista está um jogo que caiu um pouquinho, ele estava em 35º, então assim, não caiu muito também, mas caiu um pouquinho aqui na lista, que é um joguinho pequeno, de dados, de escrever, que é o Gunshot Clever, ou That's Pretty Clever. Eu não sei se ele tem um nome em português, para falar a verdade, eu nunca vi um nome em português para ele, mas é um jogo bem assim, bem famosinho, um jogo com uma caixa pequena e tal, e ele funciona de uma maneira bem direta, assim, ele tem alguns dados coloridos. Os jogadores jogam os dados coloridos, escolhem quais dados você quer pegar para poder marcar ali na sua folha do jogador, e os que você não escolheu ficam disponíveis para o outro jogador poder usar, né? E ele tem 5 espaços de cores diferentes que pontuam de maneiras diferentes, então usam os dados de maneiras diferentes, mas ele tem uma capacidade enorme de ser um jogo combástico, assim. Em alguns momentos você vai marcar um dado que vai te deixar marcar um outro, que vai deixar marcar outra coisa, e aí você tenta casar aqueles combos para fazer o máximo de marcações possíveis em uma só jogada. Um jogo super gostoso, prazeroso, rápido de jogar. Eu gosto bastante dele, o Gunshot Clever. Está aqui em 39º da lista deste ano de 2024. O 38º também é um jogo de escrever, né? Nesse caso é de um flip and write, então vira uma carta e escreve. E esse talvez seja um dos mais famosos do flip and write, acredito eu. Ele estava em 27º no ano passado, então caiu aí 11 posições, caiu um pouquinho, talvez por eu ter jogado demais ele, sabe? E aí eu acabei jogando um pouco menos no ano passado. Mas é um jogo que eu gosto bastante, por exemplo, de jogar com pessoas novas e apresentar para pessoas novas, que é o Welcome to. O Welcome to é um jogo onde cada jogador está construindo ali 3 ruas de um bairro, sabe? E o construir significa numerar as casas daquelas ruas. As ruas elas têm número de casas diferentes e a ideia do jogo é o seguinte: a cada rodada vai virando as cartas que vão dar opções de números para você marcar e algumas coisas especiais ali que maximizam a pontuação. Só que as casas na rua são sempre numeradas de forma crescente, então você tem que tentar marcar os números das casas em busca dos objetivos ali de numeração das casas, de preenchimento das casas, que pode ser, por exemplo, assim, grupos de 2, grupos de 3, grupos de 4. Você então tenta otimizar a marcação dos números de maneira a onde você consiga cumprir com os objetivos dos grupos de casas sem travar seu jogo, sabe? Porque assim, como é tudo número crescente, dependendo de como você marca, pode ser que você fique sem opções depois. Então é um jogo bem gostoso de jogar. Ele é leve, apesar de ter uma estratégiazinha ali de onde você marca. Não é nada que te deixa muito, né? Você não precisa fazer um raciocínio incrivelmente alto durante o jogo, mas é um jogo bem gostoso, bem bacana de jogar. Welcome to 38º.
Em 37º, um outro jogo agora da Garfield Games, gente. Eu gosto bastante dos jogos deles, tá? Vocês vão ver que é um tema recorrente, aparece muitas vezes aqui na lista, tá bom? E esse daqui é o terceiro jogo da saga anterior, da saga do Reino Ocidental. É o Viscondes do Reino Ocidental, que estava em 29º do ano passado. Então ele caiu um pouquinho também. Eu acho que assim, eu joguei ele, gostei, achei ele bem interessante, mas ele viu pouca mesa depois. Então acho que isso justifica um pouquinho essa queda que eu tô vendo nele. Eu acho que eu acabei priorizando outros jogos e ele não foi muitas vezes mais para a mesa, então ele acabou que não conseguiu se manter na posição que ele estava. Mas ainda assim é um jogão bem bacana de jogar, bem gostoso, onde você tem ali um tabuleiro circular, onde o seu Visconde, que é um meeple de um bonequinho num cavalo, ele fica ali circulando aquela região. E essa região que ele fica circulando, ela tem opções de ações tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. E aí que está a estratégia do jogo. Você pode escolher quais tipos de ação você quer fazer, tem várias opções. Você pode colocar pessoas no castelo, por exemplo, e fazer eles subirem no castelo, que é o que te dá pontuação. Você pode contratar mercenários, que é o que te ajuda com algumas habilidades do jogo. Você pode comprar recursos. Então, assim, você tem opções que você pode ir fazendo nesses dois caminhos. Você pode escolher focar em um, ou focar em outro, ou tentar focar em vários. Então ele abre várias frentes de estratégia, coisa que eu achei bastante legal nesse jogo. E ele fica bem bonito na mesa, assim, o tabuleiro circular, os viscondes circulando ele ali à medida que você vai jogando. Então é um jogo bem legal e bem bacana, aqui em 37º da minha lista, o Viscondes do Reino Ocidental. Em 36º, um jogo que estava em 30º no ano passado. Então ele caiu um pouquinho, mas eu acho que foi pouco. Acho que então ele se manteve mais ou menos ali no mesmo segmento, que é o Quadrópolis. O Quadrópolis, gente, é um jogo onde nós estamos ali construindo uma cidade. Cada jogador está construindo uma cidade no seu tabuleiro, mas a cidade ela tem particularidades. Então as coisas que você vai construindo na cidade, elas vão trazer pontuação para você de maneiras diferentes, sabe? Por exemplo, assim, o comércio gosta de ter população, então você precisa construir residência para ter população, para poder colocar essa população no comércio. A indústria gosta de ficar do lado do porto, né? A residência não gosta de ficar do lado da indústria, então você tem que meio que balancear essas coisas para você tentar fazer a pontuação o mais otimizada possível. E esse é um jogo bem legal, principalmente pela maneira como você compra essas peças que você vai colocando ali no seu tabuleiro, que você pode... Tem duas maneiras diferentes de jogar o jogo, né? Mas basicamente você tem ali umas peças que você vai marcando, que você pode colocar tanto na linha quanto na coluna, e essas peças elas têm números, 1, 2, 3, 4, e aí você vai pegar a peça número X daquela linha ou daquela coluna que você colocou. Então ele ainda tem uma estratégiazinha ali de você tentar colocar de uma maneira aonde você pega o que você quer, aonde você talvez bloqueie o seu adversário de pegar coisas que ele esteja precisando. É um jogo bem legal, eu gosto bastante do Quadrópolis, 36º lugar da lista. Em 35º, tá um jogo que estava em 32º ano passado, então uma quedinha bem pequena, eu nem considero queda quando é desse tipo, nesse nível, nessa magnitude. E é um jogo que é bem gostoso de jogar em grupos grandes, gente. Eu adoro jogar com bastante gente nesse jogo aqui, que é o Camel Up. O Camel Up é um jogo onde está tendo uma corrida de camelos, basicamente. E nós, jogadores, a gente não controla nenhum camelo específico, mas a gente atua como apostadores. Você está ali tentando apostar em quais camelos vão chegar na frente, qual camelo vai ganhar a corrida, chegar em segundo. E o jogo, só que o jogo ele é bem caótico, assim, sabe? Principalmente essa versão, porque essa versão ele tem os camelos malucos que correm ao contrário na pista, e como tem uma mecânica onde um camelo empilha no outro, às vezes o camelo maluco carrega o camelo que estava em primeiro para trás e muda completamente ali as posições no jogo. Um jogo que é super imprevisível, mas isso que deixa ele tão legal, e que você em algum momento você tem que decidir em qual camelo você vai apostar. Porque a verdade é o seguinte, quem apostou primeiro no camelo que venceu ganha mais pontos, sabe? Então você tem que ter aquele timing, mas se você apostar errado, você perde ponto. Então é um jogo bem legal, é bem intenso assim, sabe? Fica todo mundo ali olhando pra mesa e vendo os camelos andar e raciocinando, tentando apostar. Eu adoro jogar esse jogo em grupos grandes, que é o Camel Up, 35º lugar da lista.
Em 34º, tá um jogo que eu acho que ele é um jogo que eu adoro apresentar para novas pessoas que não são muito familiarizadas no hobby, por ser um jogo simples, por ter uma mecânica que eu gosto bastante, uma combinação de mecânicas que eu já vou falar. É um jogo que estava em 42º ano passado, então ele subiu, olha só. E ele subiu basicamente por isso. É um jogo que eu gosto de pôr na mesa com pessoas que não são acostumadas no hobby, que é o Draftossauro. O Draftossauro é um jogo que combina uma mecânica bem... combina duas mecânicas que é bem comum a gente ter essa combinação, que é o draft com o set collection, né? Você está ali draftando os dinossauros, nesse caso os Dino-Meeples, que são os meeples em formato de dinossauro do jogo, e você está colocando esses dinossauros no seu parque de dinossauros em cada um dos cercados diferentes que tem no jogo. Cada cercado pontua de uma maneira diferente, e os dinossauros eles têm 6 tipos. Então você vai tentar colocar os seus dinossauros nos cercados de maneira que você ative aqueles cercados para que a pontuação aconteça, sabe? Mas é um jogo super rápido. Na verdade, você drafta, você compra 12 dinossauros ao longo do jogo. E é isso. São os 12 que você vai colocar ali no seu parque. E você vai tentar arranjar eles da melhor maneira possível. Esse estilo de jogo, né, que combina aí o draft com o set collection, ele é comum, né? Tipo, o Seven Wonders é um jogo que é bem forte, que faz esse tipo de combinação, Sushi Go, mas o Draftossauro hoje acho que é um dos que eu acho mais gostoso de fazer, porque eu acho que ele tem todo o aspecto visual ali do tabuleiro, do zoológico, dos Dino-Meeples bonitinhos e tal, e sempre dá certo quando eu apresento esse jogo para pessoas que não jogam muito. O Draftossauro, 34º da lista. O 33º é um jogo que é novo esse ano também. É um jogo que eu conheci ano passado, joguei ele pela primeira vez, o Ginkgopolis. Já até apareceu em vídeo aqui falando que foi uma surpresa pra mim no ano passado, porque eu adorei esse jogo, gente. Ouvia falar bastante dele, joguei e comprovei que é um jogo muito bom. E no Ginkgopolis, ele é um jogo onde basicamente a gente tem cartas e tiles, né? A gente está construindo ali um reino, não é bem um reino, é uma cidade. A gente está construindo uma cidade, só que é uma cidade em conjunto, todo mundo constrói junto. Só que à medida que você vai construindo, você vai meio que competindo com os outros jogadores, porque esse jogo, uma das maneiras mais diretas de pontuação dele é você criar grandes distritos da sua cor, ali, não da sua cor, de uma cor onde você seja o predominante. Então você está sempre tentando manipular o arranjo espacial ali dos tiles que estão no jogo para que eles tendam a privilegiar você. Você sempre está tentando colocar tiles de número maior para você colocar os seus tokens por cima para que aquele espaço ali, aquela área daquela cor, seja sua no final do jogo. E isso deixa o jogo assim bastante pegado, bastante competitivo. E isso eu achei que é uma das coisas muito legais, um aspecto muito legal desse jogo, do Ginkgopolis, gente. Está em 33º aqui da minha lista. O 32º também é um jogo novo esse ano, gente. Tem vários jogos novos que foram entrando na lista, porque eu joguei muita coisa boa no passado. E esse é um jogo onde nós estamos construindo 3 livrinhos diferentes com fatos históricos, páginas que representam a história. É o Livros do Tempo. Como eu falei, a gente tem 3 livros ali de cores diferentes, que representam coisas diferentes. E esses livros, eles pontuam de maneiras diferentes. Então você fica ali tentando adquirir páginas daquela cor daquele livro que você quer e tentar escrever aquelas páginas do seu livro para cumprir com as regras do jogo. Só que ele tem um aspecto que é muito interessante, que é o seguinte: você começa com os objetivos iniciais de cada livro, sabe? E você pode ir progredindo naquilo, você pode descartar o objetivo inicial para tentar um objetivo mais completo. Só que, a partir do momento que você descartou o objetivo inicial, não tem como voltar. E se você, por exemplo, conseguiu cumprir com o objetivo inicial, mas não conseguiu cumprir com o segundo objetivo, você não pontua aquele livro. Então ele tem um aspecto ali, será que eu tento, será que eu não tento, acho que eu consigo, deixa eu ver, tá acabando o jogo, acho que não vai dar, então não vou fazer isso. E isso te deixa um pouco tenso ali na hora que você está jogando, e eu achei que isso foi um aspecto muito legal, uma sacada muito bacana do jogo, que é envolver um pouco isso, assim, não é simplesmente construir o livro nos objetivos que você quer, mas é saber se vale a pena você arriscar, descartar um objetivo para tentar um maior. Então isso faz com que Livros do Tempo seja um jogo muito legal, 32º aqui da minha lista. E em 31º e último do dia de hoje é um outro jogo que eu gosto de jogar quando tem mais gente, não muita gente, porque ele não aceita muitas pessoas também não, mas quando tem, por exemplo, um grupo de 4 pessoas, ou às vezes 5 pessoas quando usa a expansão, 5 ou 6 quando usa a expansão, que é um jogo onde assim, a treta rola solta, gente. É um jogo onde casais
não se amam no final do jogo, amigos deixam de ser amigos, que é o Survive. O Survive, gente, é dedo no olho, assim, é um jogo onde você tem um grupo de meeples seus numa ilha e todos os jogadores têm os meeples na mesma ilha e a ilha está afundando. Basicamente é isso. E tem poucos barquinhos ao redor da ilha e você tem que tentar botar o máximo de meeples seu no barquinho e levar para fora, para as ilhas de fora, antes que o vulcão exploda e a ilha seja destruída. Só que o jogo, gente, ele é assim, ele é completamente sacanear o coleguinha. Por quê? Porque em alguns momentos você consegue controlar tubarões, baleias, monstros do mar que podem destruir os barcos, comer os meeples dos seus adversários. Então, gente, é um jogo onde a treta rola solta, assim, não tem como você jogar Survive e não ficar puto com alguém em algum momento. Assim, é impossível. E isso faz com que Survive, por ser já ele é um jogo solto, você já vai jogando sabendo disso. Eu já falo para as pessoas falando assim, ó, esse é um jogo, gente, que vocês têm que ir atrás dos seus adversários e sacanear mesmo. Se ficar com muito dedo, você vai passar raiva e não tem como ganhar o jogo se você ficar com muita frescura. E realmente sempre dá muito certo, gente. É um jogo que eu gosto bastante. Recomendo se você quer um jogo assim para dar risada, se divertir com seus amigos. Survive ele é muito legal. 31º lugar aqui da minha lista. Então é isso, gente. Esses são os 10 jogos do vídeo de hoje. Ainda faltam 3 vídeos desse top 50. Estou muito feliz de conseguir fazer um top 50, sabe? Eu nunca achei que eu ia chegar nesse ponto, gente. Quem sabe logo eu consiga chegar no top 100, hein? Objetivo futuro, assim, ainda não acho que eu tenho essa condição, mas logo, quem sabe, né? Então vamos progredindo aí aos poucos. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.